Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Rio foi acordado por uma chamada alta de sua esposa, que o lembrou que hoje era domingo e que ele havia prometido ajudar sua mãe no jardim. O homem resmungou para si mesmo, HHW havia se esquecido completamente. Todos os planos para uma boa noite de sono caíram por terra instantaneamente. Rio pensou em mandar tudo para o inferno agora mesmo, virar para o outro lado e ir para a cama, mas no mesmo instante todos esses pensamentos foram deixados de lado, porque ele sabia que sua esposa Cassie simplesmente não sairia e, ao mesmo tempo, todos os cérebros iriam acabar com todos os cérebros com suas palestras. E ele só pensou nisso quando sua esposa entrou no quarto e, da soleira da porta, falou bem alto: "O quanto eu consigo acordá-lo, eu grito, eu berro com você, mas você não tem emoções. Levante-se rápido, vá até sua mãe e queive batatas. Bem, em primeiro lugar, você só me chamou uma vez, em segundo lugar, eu ainda não tomei café para correr e pegar a terra. O marido se pronunciou mal-humorado. Não me venha com demagogia agora, você se ofereceu para ajudar sua mãe. E não desperte a fera em mim, ou não serei responsável por mim mesma, disse a mulher com raiva. Rio preferiu ficar em silêncio, pois não queria começar amanhã com uma discussão e, além disso, ele realmente havia se oferecido para ajudar a sogra. Agora ele se arrependia, pois teria que trabalhar com a pai em vez de dormir. Rio suspirou amargamente e se levantou. Sob o olhar severo da esposa, ele foi ao banheiro. Em seguida, tomou café às pressas e saiu do apartamento. O homem entrou no carro estacionado na entrada e foi embora. Foi uma viagem curta, de cerca de 2 horas. A sogra de Nani morava fora da cidade, em um vilarejo, em sua própria casa. O homem chegou e foi recebido pela mãe de Cassie com palavras de reprovação: "Bem, genro, prefiro deitar no meu caixão a esperar por você. Mamãe, eu tenho um dia de folga por semana, queria dormir e esqueci completamente que tinha que vir hoje." "Não fique brava, eu cuidarei dos negócios." Rio respondeu. Obrigado, ele havia se esquecido. "E como você come picles no inverno?" disse a mulher com sarcasmo. Rio torceu o nariz imperceptivelmente, como se estivesse com dor de dente, diante dessa declaração da sogra. Mais uma vez, ele se arrependeu de ter se oferecido para ajudar a mulher. Antes disso, Nani havia se virado sozinha, junto com o marido. Bem, o pai da mulher havia morrido há 2 anos, e depois disso, a sogra começou a reclamar com a esposa que era muito difícil cuidar do jardim. Então Rio se ofereceu para ajudar a cavar as batatas. O homem, para não continuar a conversa, caminhou com firmeza até o celeiro, onde pegou uma ferramenta e se dirigiu ao terreno. Ele podia ouvir a proprietária murmurando atrás dele. Rio colocou os fones do telefone nos ouvidos e ligou o rádio chanson. Para evitar ouvir a voz irritante da sogra, Rio começou a trabalhar. Ele cravou a pá na terra e olhou em volta, pensando que aquele não era um dia de trabalho. O homem suspirou pesadamente e começou a trabalhar. Ele se moveu lentamente. Depois de cavar um buraco, ele cuidadosamente retirou as batatas e as colocou de lado. Já havia passado meia hora de trabalho no jardim e o homem queria fazer uma pausa, mas então pensou em terminar a fileira no final do terreno e depois fumar. Ele deu uma tragada mais profunda e de repente sentiu algo macio. O homem parou perplexo, mas continuou sua ocupação e, de repente, viu um casaco familiar, dado a seu avô. Rio se sentou momentaneamente diante do que viu e percebeu para onde o pai de sua sogra, Anthony, havia desaparecido. Rio ficou horrorizado com o local e começou a pensar febrilmente no que deveria fazer nesse caso. Ele imediatamente supôs que seu pai havia sido assassinado por ninguém menos que sua sogra. O homem se lembrava muito bem de como Nani havia brigado com seus pais em sua época. No início, Rio queria ligar para a esposa e contar tudo, mas depois mudou de ideia e correu de cabeça para o carro. Ele decidiu que a polícia do distrito precisava ser notificada e, então, deixou tudo continuar como estava. O homem já estava correndo para o carro quando foi chamado pela sogra, algo que ele rapidamente, assistente, copiou completamente, evitando silenciosamente. Rio olhou assustado para sua parente e só queria gritar suas maldades para ela, mas hesitou imediatamente. Ele percebeu que,
se admitisse que tinha visto uma descoberta terrível, a mulher poderia escondê-la novamente. Então Rio gritou: voltarei imediatamente para pegar água mineral. Você não poderia beber do poço, disse a proprietária, mal-humorada. Rio não lhe respondeu, mas entrou no carro, ligou o motor e saiu da casa. As mãos do homem estavam suadas. Ele estava horrorizado com o ato de sua sogra e imaginou como sua esposa ficaria chocada quando descobrisse. Logo Rio estava sentado no escritório de Belry, o comandante da estação, irritado por ter sido arrastado para fora de casa em seu dia de folga. O homem de Dragonas ouviu o relato confuso do visitante e não entendeu o que havia acontecido. O policial interrompeu o interlocutor com a seguinte frase: cidadão, eu não entendi nada do que foi dito. Vamos por ordem. Antes de mais nada, quem é você e o que aconteceu exatamente? Eu, Rio, vim ajudar minha sogra a cavar batatas e encontrei no chão os restos mortais do pai dela. Foi ela quem o matou, tenho 100% de certeza disso. Rio disse. Bem, aqui vamos nós de novo. Quem é a sogra? Quem é o pai? Belry disse. A sogra é Nani, e o pai é Anthony, que desapareceu anos atrás. Rio deixou escapar. O policial ficou tenso, lembrando-se do estranho desaparecimento de um morador da aldeia. Belry se mexeu nervosamente em sua cadeira e pensou que o dia de folga estava definitivamente cancelado. O homem esfregou a ponte do nariz e disse: está bem, eu sei de quem você está falando. Ok, eu sei de quem você está falando, mas vamos começar do início, com todos os detalhes. Tudo bem, se você quiser. Enfim, conheci minha esposa na rua e começamos a namorar. Nós nos apaixonamos, pode-se dizer, à primeira vista, e logo percebemos que não poderíamos viver um sem o outro. Rio disse, e foi imediatamente interrompido pelo policial: espere, e qual é o seu relacionamento com sua esposa? Estou pedindo que me conte como encontrou os restos mortais de um parente. O que minha esposa tem a ver com isso? Ela é neta de Anthony. Estou lhe contando tudo em detalhes, exatamente como você me pediu, para que você entenda. Posso continuar? Perguntou Rio. Belry acenou com a mão em resposta, o que significava que ele poderia continuar, e o homem tossiu e falou novamente: então, como eu disse antes, minha Cassie e eu nos apaixonamos um pelo outro, e eu logo a pedi em casamento, e depois fui com ela para o casamento de seus pais. Lá conheci toda a família da noiva, eles nos abençoaram e, em menos de um mês, éramos oficialmente marido e mulher. E logo minha Cassie engravidou e tivemos nosso primeiro filho, Rocky. Ficamos muito felizes. Vamos direto ao ponto. O nascimento de seu filho é completamente irrelevante para este caso. Disse o policial, irritado. Já lhe parecia que a testemunha desse caso era um homem tedioso e que levaria muito tempo para depor. Enquanto isso, Rio continuou: então, vou direto ao ponto. Minha esposa e eu fomos para fazer seus parentes felizes. Veja bem, para eles foi o primeiro neto, e para Anthony sua esposa, um bisneto, e no momento o filho de Anthony está desaparecido. Rio, gostaria de lhe pedir, por favor, que não conte todos esses detalhes. Seja breve e direto ao ponto. Comece sua história a partir do momento em que cavou a terra e não se desvie, ou ficaremos sentados aqui por 3 dias. Disse Belry com mais irritação. Rio deu de ombros, mas atendeu ao pedido do policial e contou a essência de como havia encontrado o túmulo de seu avô. Belry anotou a declaração e deixou que o homem a assinasse, depois disse que agora eles iriam ao local onde haviam encontrado os restos mortais de Anthony. O policial pediu a Rio que dissesse em poucas palavras por que ele suspeitava que sua sogra fosse a autora do crime. O homem começou a falar alegremente: então foi isso que comecei a lhe dizer, que Cassie e eu somos uma família muito amigável e fomos mostrar nosso Rocky aos parentes. Olhe, entenda, não preciso contar a saga do seu relacionamento em 2 palavras. Belry interrompeu seu interlocutor com mau humor. Tudo bem, faça do seu jeito, mas não me pergunte depois, pelo que concluí, porque tenho certeza de que a culpa é da minha sogra. Disse Rio com raiva e continuou: assim que meu filho Anthony desapareceu, minha sogra começou a brigar com o pai dele, e minha esposa sempre os escandalizava na nossa frente. Testemunhamos suas brigas em muitas ocasiões.
Na época, eu disse a Cassie que deveríamos visitá-la com menos frequência, para que Rock não ouvisse as discussões. Beori suspirou pesarosamente. Afinal de contas, tudo tinha sido bom e tranquilo antes, mas agora a investigação começaria e os investigadores da vizinhança viriam. O policial e Ryu foram de carro até a casa onde Nani morava. Beori havia chamado a equipe de investigação mais cedo e agora chamava os vizinhos para que viessem como testemunhas. Agora Ryu abre a porta e vê a sogra olhando perplexa para as pessoas que chegavam. A mulher diz com firmeza: como isso pode ser entendido? Que intromissão sem cerimônia! Então, cidadão, não vamos conversar. Recebi uma declaração de seu parente dizendo que encontrou em seu terreno os restos mortais de um homem que está na lista de pessoas desaparecidas. E eu, como representante da lei, tenho que verificar isso. Beori disse claramente, depois se virou para Ryu: mostre-me. Ryu, tentando não encarar o olhar de sua sogra, conduziu o policial e as testemunhas para a delegacia. Beori se curvou sobre o achado. Ele a examinou cuidadosamente e depois se voltou para a proprietária com uma pergunta: a senhora pode comentar sobre isso? Nani permaneceu em silêncio, de boca fechada. Era impossível discernir suas emoções no rosto da mulher. Seu olhar estava fixo na terrível descoberta. O policial fez sua pergunta novamente, mas não houve resposta. Beori não ia recuar e disse em voz baixa: este é o casaco de seu pai, Anthony, dado a ele pela neta e pelo genro. Não adianta ficar quieto. Agora a equipe de investigação virá e logo saberemos tudo o que aconteceu aqui. É de seu interesse cooperar conosco. Vou ficar quieto, é seu trabalho investigar, mas por enquanto tenho que cuidar da minha vida. Nani disse com uma voz indiferente e estava prestes a ir para casa, mas a voz do policial a impediu. Agora você vai ficar aqui como todo mundo. No momento, você é suspeita, pois os restos mortais encontrados estão em seu território. Nani parou. A mulher não ia dizer nada em resposta, apenas olhou para o genro, e ele imediatamente desviou o olhar. Ryu se sentiu desconfortável naquele momento, pois havia acabado de fazer uma declaração sobre sua parente e a acusou de um crime, ainda que indiretamente. Logo a equipe de investigação chegou e imediatamente fez seu trabalho. O investigador Harvey entrevistou Ryu, depois as testemunhas, e em seguida, voltou-se para a proprietária da casa: Nani, pode nos explicar como os restos mortais de seu pai foram parar em sua propriedade? Precisamos que nos conte tudo sem nenhum segredo. Eu não sei de nada. A mulher respondeu secamente. Ótimo, então vou tomar seu depoimento conforme exigido por lei. A senhora está agora no topo da lista de suspeitos nesse caso. No momento, não posso dizer nada, pois não sabemos como Anthony morreu. Isso será conhecido em alguns dias, mas, de qualquer forma, um caso será aberto, pois o corpo não foi enterrado de acordo com a lei. O investigador falou. Enquanto isso, Ryu ligou para sua esposa e contou o que havia acontecido. Cassie repreendeu o marido, porque ele a havia informado por último, e disse a ela para ficar ali. A esposa rapidamente pegou seu filho e foi para a casa de sua mãe de táxi. Quando chegou, encontrou sua mãe em casa e seu marido no pátio. Os estranhos haviam desaparecido. Cassie atacou Ryu: por que você não me ligou e me contou logo, mas vou para a delegacia de polícia? Querido, mas, você sabe, eu estava agindo dentro da lei. Por favor, não diga palavrões ou você assustará seu filho. Disse o marido com pena. Você era um canalha, e ainda é. E não se atreva a encobrir o Rock, ele não está por perto. A mulher disse com raiva e saiu correndo para a casa da mãe. Cassie sentou-se ao lado da mãe e disse baixinho: por que você não me conta tudo? Por que não me conta tudo? Não tenho nada para lhe contar. Nani respondeu. Você tem algum palpite? Perguntou a filha. A idosa apenas balançou a cabeça negativamente, depois disse que deixaria a investigação prosseguir e pediu que ela trouxesse o neto. Cassie não incomodou a mãe com perguntas, pois conhecia o temperamento da mãe: se ela não quisesse falar, não falaria. Ela foi chamar Rock de sua avó e procurou o marido para saber mais. Cassie fez perguntas ao marido e Ryu demorou a responder. Quando se tratava de quem poderia ser o responsável pelo suposto assassinato, Ryu disse de quem suspeitava.
A esposa só ficou sabendo disso, pois imediatamente mudou para um tom elevado. Kazi repreendeu o cônjuge com palavrões, e no final de seu discurso furioso, deixou escapar: "Você é um tolo. Você é um idiota. Você colocou minha mãe sob o artigo sem pensar. O senhor tem provas de que ela é culpada. Agora todos nesta cidade vão pensar que ela é uma criminosa. Como você pôde fazer isso com ela? Você não percebe que ela é minha própria mãe? Você não tem vergonha, Kazi, mas eu agi de acordo com a lei. Meu amor, eu te amo, perdoe minha tolice. Disse o homem calmamente. De jeito nenhum, disse a mulher irritada e saiu com sua mãe. Naquele dia, Kazi ficou na casa de sua mãe, pois tinha outro dia de folga no dia seguinte. Ryu e Rocky, por outro lado, foram para casa. O homem tinha um dia de trabalho e o menino precisava ir para o treinamento. A esposa imediatamente disse ao marido para não contar a seus conhecidos. Ryu jurou segredo à esposa sobre a situação. Naquele dia, Cassie tentou falar com sua mãe mais uma vez, mas a conversa não deu certo. Nani não estava disposta a tocar no assunto novamente. A filha viu sua mãe, algo a atormentava por dentro, e essa dor não era física, mas exatamente moral. No dia seguinte, Cassie foi buscar pão e imediatamente percebeu que o incidente de ontem já havia se tornado propriedade da aldeia. A mulher viu como as mulheres idosas do local se calaram imediatamente quando a viram e olharam para ela com uma espécie de pesar. A vendedora da loja até se dirigiu a ela com uma frase inesperada: "Cassie, você cresceu aqui desde criança, como temos pena de você por ter uma mãe assim." "Que tipo de mãe?" disse Cassie, contendo sua raiva. "Não seja tola, todos se conhecem e a notícia se espalha em um minuto. Nani, sua mãe, é uma mulher escandalosa, todos na vizinhança sabem disso, mas ninguém esperava que ela fizesse algo assim. Que ela matasse o próprio pai. Ela disse isso com calma. Quem diabos é você para rotular as pessoas?" Levantando a voz, Cassie tomou a palavra e continuou. "Ninguém a acusou ainda, e vocês são os únicos juízes justos aqui. É melhor cuidarem de suas famílias em vez de ficarem coçando a língua." "Por que você diz isso?" "Estamos preocupados com você. Apesar de sair a sua mãe, você é um linguarudo como ela. Disse o interlocutor, ofendido. "Não se esqueça de que eu sei como defender minha mãe." Cassie encerrou a conversa com raiva, comprou pão e saiu da loja. Ela queria dizer um monte de coisas desagradáveis para todos os espectadores, mas a mulher se conteve para não fazer tal bobagem. Ao chegar à casa da mãe, Cassie sugeriu à parente que fosse morar com ela, mas Nani recusou. A mulher mais velha disse à filha que não se preocupasse. Cassie queria conversar com a mãe novamente sobre ontem, mas viu que ela havia adivinhado seus pensamentos e deixou claro para ela que não valia a pena. A filha estava indo para casa à noite e, ao se despedir, pediu à mãe que a colocasse a par de tudo primeiro. Nani lhe prometeu que, se houvesse alguma novidade, ela ligaria para contar. Cassie saiu com pensamentos pesados. Ela não queria deixar a mãe sozinha quando todos na cidade estavam falando sobre ela. Mas a mulher não podia influenciar a decisão da mãe de ir morar com eles por um tempo. Ela sabia que sua mãe tinha um temperamento teimoso e que era muito difícil fazê-la mudar de ideia sobre qualquer coisa. Basicamente, Cassie percebeu que era igual à mãe, pois havia herdado seu temperamento. Cassie chegou em casa, foi recebida no corredor pelo marido e, com um olhar amargo, disse-lhe que eles tinham outro problema. A mulher olhou para o marido com horror. Ela não conseguia imaginar o que mais poderia ter acontecido em sua ausência. Ryu já estava se dando conta de que, assim que relatasse qualquer coisa, a esposa o xingaria imediatamente. Cassie, vendo que seu marido estava em silêncio, estava prestes a gritar quando ouviu: "Filho, quebrei minha perna no treino de hoje. Você nem se deu ao trabalho de me ligar. Não, você é mesmo um idiota. Como pôde não me contar? Onde está o Rocky?" Disse Cassie e correu para o quarto das crianças. A mulher viu seu filho deitado na cama com um livro nas mãos. O menino, encantado com a chegada de sua mãe, disse-lhe: "Mamãe, levei uma bala de um bandido, mas ela só atingiu minha perna." "Senhor, o que está acontecendo em nossa família é uma coisa e outra e todos os acontecimentos infelizes."
Eu provavelmente não sobreviverei a tudo isso. Com lágrimas nos olhos, a mãe disse e correu para abraçar o filho. A mulher viu que a perna do menino já estava engessada, então tentou não tocá-la. E o filho, naquele momento, perguntou: o que outro fato triste aconteceu em nossa família? A mulher queria contar sobre a avó, mas em um momento se lembrou de que não deveria, pois Cassie decidiu, assim que soube da descoberta de ontem, que o menino não estaria envolvido nesse caso. A mulher acariciou a cabeça do filho e falou baixinho: e não aconteceu mais nada. Eu disse isso. É melhor você me contar, está doendo e como aconteceu? Não está mais doendo tanto. Só não estou acostumada a ter minha perna engessada. O que aconteceu foi o seguinte. Joe e eu estávamos treinando e decidimos pular da cabra durante um intervalo. Eu não pulei da cabra, e este foi o resultado. Mamãe, não repreenda o papai, não foi culpa dele, foi só um acidente. Disse um menino de 8 anos. Eu não vou repreendê-lo, você é meu pai. Disse a mãe e deu um beijo no rosto do filho, saindo em seguida do quarto. A mulher foi para a cozinha, onde seu marido estava sentado, pensando. Cassie se sentou ao lado dele e olhou para o marido com atenção. No início, ela queria descarregar toda a sua raiva nele, mas viu que Hugh estava deprimido mesmo sem suas palavras. A mulher abaixou a cabeça e disse em voz baixa: o que é essa mancha negra em nossas vidas, querida? Não sei, eu mesma estou chocada com todos os eventos que aconteceram nos últimos 2 dias e acho que a história com minha sogra é apenas o começo. Responda ao marido. O que está insinuando agora? Disse a esposa. Veja, eu estava sentado aqui, lembrando-me de nossa viagem a Nani, quando seu avô ainda estava desaparecido. Não se empolgue com minhas palavras, apenas lembre-se de como sua mãe brigava com seu pai. Eu era contra nossas visitas, mas você insistiu nelas. E, de repente, meu avô desapareceu, e agora ele foi encontrado no pomar. O homem falou pensativamente. Você não inventa nada mais, pensou ele. Você sabe, Peru, ele também pensou, e onde ele conseguiu? E eu estou lhe dizendo para guardar suas lembranças no canto mais profundo de sua mente e não contar a ninguém. Como você pôde pensar que minha mãe poderia tirar a vida de meu pai? Eu não esperava isso de você. E sim, minha mãe brigou com meu pai, mas isso não significa que ela cometeria um crime tão horrível. E mesmo que minha mãe tenha tido um conflito com seu pai, isso significa que ela tinha seus motivos. A mulher disse com raiva, depois parou por um momento e perguntou com mais calma: talvez, na sua opinião, eu também seja culpada pelo desaparecimento do meu avô, porque também discuti com ele. Deus me livre, eu nem sequer me permiti esse pensamento. O que está dizendo, meu raio de sol? Com essas palavras, o marido se levantou e abraçou a esposa. Alguns dias se passaram e o investigador Harvey recebeu a conclusão dos peritos sobre os restos mortais encontrados. Descobriu-se que o homem havia morrido de múltiplos traumas contundentes na cabeça. Como resultado, o homem viajou até o município para entrevistar testemunhas que conheciam o falecido. Inicialmente, Harvey visitou o policial e lhe perguntou o que ele sabia sobre Anthony e sua família. Belry simplesmente disse que não poderia dizer nada de especial, pois tinha acabado de assumir seu posto na época e havia se estabelecido recentemente na cidade. O policial o aconselhou a procurar a família Curti, que já havia sido amiga da família. Tudo o que Belry pôde lhes dizer foi que o filho de Anthony havia se afogado. Em seguida, o homem desapareceu e, uma semana depois, sua esposa se enforcou. Depois de falar com o oficial do distrito, Harvey entrou em seu carro e dirigiu até o endereço indicado. Lá ele foi recebido por uma senhora idosa, que imediatamente entendeu por que o investigador estava indo até ela, pois já sabia da notícia da descoberta no pomar. A avó, cujo nome era Leury, convidou o homem para entrar na casa e lhe perguntou em um tom sério: o que exatamente você quer saber? Disseram-me que o senhor era amigo da família, da chita de Anthony. O senhor pode me dizer que tipo de pessoas eles são, especialmente a filha dele, Nani? O investigador falou com respeito. O que dizer sobre Anthony e sua esposa? Eles eram um bom casal. Meu marido era amigo de Anthony, ele teria lhe contado muitas coisas, mas ele faleceu há 2 anos, e eu era amigo de Nancy. A senhora idosa disse.
Sinto muito pelo seu marido. A senhora disse que Nancy era esposa de Anthony? Eu a entendi corretamente? Perguntou o investigador. É isso mesmo, senhor. Nancy é a esposa de Anthony. Ela teve 2 filhos com ele, um filho e uma filha, Noe e Nani. O mais velho era calmo, mas bebia muito, mas a menina era uma verdadeira punk. Era óbvio que ela não era da raça da mãe de seu pai, pois seus pais tinham um caráter gentil. E isso é fogo, não ponha o dedo na boca. Disse a mulher idosa. Você está falando da Nani? Perguntou Harvey. Sim, estou. Pode me contar mais sobre a filha de Anthony? Perguntou o investigador. O que há com ela? Tudo o que ele conseguiu captar foi a garganta dela. Estou lhe dizendo, ela não é como os pais. Ultimamente, antes de Nani desaparecer, ela tinha muitas discussões com o pai. Você deveria falar com os vizinhos. Depois que a mais velha de Nancy desapareceu, não conversei mais com ela tanto quanto antes, porque ela se fechou em si mesma, raramente saía de casa e eu não gostava de visitá-la por causa de Nani. No entanto, não tenho mais nada a lhe dizer, minha querida. Disse a velha senhora. Aconteceu alguma coisa com o filho mais velho de Anthony e Nancy? Perguntou Harvey, perplexo. Sim, Noah foi colher frutas silvestres e desapareceu. Mas logo foi encontrado afogado no rio. No fim das contas, ele estava bebendo vinho branco e decidiu pegar um atalho para casa, atravessando o rio, onde havia uma ponte frágil. Ninguém a usava há muito tempo por medo das tábuas apodrecidas. Noé se arriscou e acabou pulando no rio. O rio é de correnteza rápida e estava às vésperas do outono, quando colhemos mirtilos. Como resultado, suas pernas ficaram com cãibras, ele não aguentou e morreu. Acho que foi culpa dele, ele bebia muito e foi por isso que morreu. Nancy estava enlouquecida de tristeza, não queria acreditar que seu filho havia morrido. A senhora idosa falou calmamente. O senhor disse que Nancy brigava com o pai com frequência. Posso perguntar o motivo de suas desavenças? O homem fez uma pergunta. Eu lhe disse que Nani é uma víbora, ela simplesmente gritava e não precisava de um motivo para isso. Você deveria perguntar aos vizinhos dela, talvez eles lhe digam algo sensato. Disse a velha. Então, mais uma pergunta: por que a esposa de Antônio cometeu suicídio? Perguntou o homem. O que não está claro aqui é que o filho dela se afogou e depois o marido desapareceu, então a pobre Nancy não pôde suportar tudo isso. Respondeu a mulher idosa. O investigador ficou em silêncio depois do que ouviu. Ele agradeceu à senhora e pediu-lhe permissão para voltar se tivesse alguma pergunta. Lowry disse que ela estava sempre disposta a ajudar se fosse necessário e acompanhou o convidado até a saída. Harvey se afastou da senhora pensativo. Ele tinha muitas perguntas sobre o caso do falecido Anthony, mas muito poucas respostas. O homem decidiu interrogar inicialmente os vizinhos do suspeito do crime contra seu pai e depois chamar Nani para interrogatório. O investigador passou pela família que morava ao lado de Nani. Um homem bateu na porta, uma mulher saiu e olhou para o estranho com uma expressão de perplexidade. Harvey se apresentou, mostrou sua carteira de identidade e pediu permissão para falar. Agnes, que era vizinha de Nani, estudou o documento cuidadosamente e só então convidou o homem a entrar no pátio com as palavras: "Não o convido para entrar em casa, podemos conversar aqui." "Não me importo, mas posso ao menos me sentar?" Com um sorriso, o investigador respondeu, surpreso com o comportamento da mulher. "Não se surpreenda por eu não convidá-la para entrar em casa, pois recentemente tive uma filha com um bebê que acabou de sair do hospital e não precisamos de infecções desnecessárias," disse a proprietária de forma patética. Harvey não resistiu à piada e disse: "Então, estou no seu entendimento de andar com infecções?" "Não, eu não disse direito." Agnes disse com vergonha e continuou: "Entenda-me, é que temos um bebê pequeno em casa, e você é da rua, e nós só fizemos o quarteirão. Por que eu teria que me justificar para o senhor? Afinal de contas, não é uma criança," disse a vizinha alegremente, recuperando-se de seu constrangimento. "Você tem razão, Agnes, mas vamos direto ao ponto. Estou interessado em seus vizinhos, ou seja, no desaparecido Anthony e seus filhos," disse o investigador com uma voz séria.
A mulher suspirou e apontou para um banco no pátio. Harvey se sentou no banco e esperou pacientemente que a dona da casa fizesse o mesmo e começasse a falar. Agnes se sentou e contou a ele praticamente a mesma história que a senhora que ele acabará de visitar havia lhe contado. Mas havia algo novo na história. A vizinha disse que não apenas a filha estava em conflito com o pai, mas também a neta estava brigando com o avô. O investigador, depois de ouvir isso, fez uma pergunta: você disse que a filha e a neta estavam em conflito com Anthony. Pode ser mais específico sobre qual era a disputa entre elas? Nani parecia estar a favor da mãe, mas não sei, apenas a ouvi proferir todo tipo de palavrões contra o pai, e ele, coitado, apenas se calou e pediu que ela falasse baixo para que a esposa não ouvisse. Anthony amava muito sua esposa e cuidava dela, e quando seu filho mais velho se afogou, ele cuidou em dobro de sua esposa. Mas a neta Cassie brigou com o avô por causa da casa. De qualquer forma, quando o filho de Anthony, Noah, se afogou, a cabana de afogamento passou para o pai dele. Então, Cassie atacou o avô para que ele vendesse a casa e desse o dinheiro para ela. Mas Anthony se opôs e disse que a casa iria para seu bisneto. Disse a mulher idosa. O investigador coçou a nuca, cabisbaixo. Ele percebeu que o caso não seria fácil. Todas as informações que ele recebe das testemunhas são vagas. O homem fez uma última pergunta: diga-me, Anthony tinha algum inimigo que quisesse tirar sua vida? Que Deus esteja com o senhor, esse homem não faria mal a uma mosca. Todos no vilarejo o respeitavam, ele era um homem decente. Se alguém lhe pedia para fazer alguma coisa, ele sempre ajudava e não aceitava nem um centavo. As pessoas invejavam a tia Neesi por ter um marido tão dócil. Muitas mulheres queriam ter um homem assim, mas ele só amava a esposa e não ia para a esquerda. Disse Agnes com sinceridade. Harvey estava prestes a sair quando a mulher o agarrou pela manga e sussurrou: eu me lembro que havia uma mulher perseguindo Anthony. Mas isso foi há muito tempo. Nani e eu ainda estávamos no ensino médio, ela era um ano mais nova do que eu. Mas não posso lhe contar muito sobre essa situação. Você terá que verificar com o amigo de Nancy, Leury. Foi uma grande história na época. Essa senhora estava fazendo Anthony passar por maus bocados e ameaçou matá-lo se ele não ficasse com ela. O investigador agradeceu à senhora e saiu pela porta. Ele parou ao lado do carro. Mais uma vez, ele estava indo falar com a senhora idosa. O homem estava perplexo com as informações que havia recebido e sentia que sua cabeça estava uma bagunça. Mas ele não tinha escolha a não ser voltar para a casa de Leury, e assim o fez. A velha o recebeu sem mais delongas. Harvey lhe contou o motivo de sua nova visita. A senhora sorriu e falou com indiferença. Achei que ninguém mais se lembraria dessa história, afinal, já se passaram tantos anos. Naquela época, Nani ainda estava na escola. Bem, vou lhe contar o caso, e não fique aí parado, sente-se à mesa, vou convidá-lo para um chá com geleia de morango, que você nunca provou antes. E não recuse, ou eu lhe darei um ultimato. Que ultimato? Perguntou o investigador, perplexo. Como você é pouco inteligente, minha querida, não contarei a história se você não tomar chá comigo. Com um sorriso, a senhora respondeu, pondo à mesa. Ah, é isso que você quer dizer. Bem, você pegou o touro pelos chifres, eu desisto. Vamos experimentar sua geleia especial. Disse Harvey. Logo a senhora começou a contar sua história. Ela disse que uma divorciada veio morar em sua aldeia e Anthony ajudou a fazer algo na casa. E essa mulher, Iris, se apaixonou por ele. Depois disso, ela não deixava passar nenhum homem, procurava-o em todos os lugares, guardava e falava de seu amor por ele. No entanto, Antônio era fiel apenas à sua esposa e não se sentia lisonjeado pela simpatia da tal Iris. Ele lhe disse isso diretamente, mas a mulher não se deixou intimidar. Ela até se voltou para Nancy e ameaçou lançar um feitiço sobre ela. A esposa de Anthony não disse nada em resposta, apenas reclamou com o marido e pediu que ele ficasse longe dessa mulher. Mas o homem não podia fazer nada e não sabia como se livrar de Iris. Isso continuou por 6 meses, e então, essa mulher apareceu diante de Antônio e declarou publicamente que se vingaria de seu amor rejeitado.
Logo depois, ela deixou a aldeia para sempre. O investigador ouviu a história da mulher idosa e fez uma pergunta. Iris continuou a aparecer no vilarejo depois disso? Não, ninguém mais a viu depois disso. Você acha que a Iris mandou Anthony para o túmulo? Bobagem, bobagem, bobagem. Essa é uma história antiga. Estou lhe dizendo, Nani ainda estava no ensino médio e Cassie não estava por perto. Essa história tem mais de 20 anos e o Anthony só está desaparecido há 7 anos. Então, você está me dizendo que a Iris vem planejando vingança há todos esses anos e só depois de todo esse tempo decidiu fazer o que fez há tantos anos? Isso é um monte de besteira. Nunca se sabe. As mulheres são imprevisíveis. Você pode esperar qualquer coisa de uma mulher apaixonada e rejeitada. Filosoficamente, respondeu o pesquisador. O homem se levantou, despediu-se da dona da casa e saiu. Ele caminhou até o carro e, parado perto dele, ficou pensando. Harvey decidiu que entrevistaria mais alguns vizinhos e que isso seria suficiente por hoje. De outra família da vizinhança de Nani, o investigador ouviu mais ou menos a mesma história que lhe havia sido contada anteriormente, mas com um pequeno acréscimo. Ele soube que a filha de Anthony estava brigando com o pai por causa da mãe. A mulher pediu que sua própria mãe fosse protegida do contato com o bisneto. O pai se recusou a fazer isso e, como resultado, houve conflitos entre os membros da família. A única coisa que permaneceu um mistério foi o motivo pelo qual Nani não queria que Nancy interagisse com o bisneto. Harvey chegou em casa tarde da noite, quando sua esposa e seu filho de 10 anos já estavam dormindo. O homem se dirigiu calmamente à cozinha, onde havia um bilhete de sua esposa sobre a mesa, que dizia: o jantar está na geladeira, você vai esquentá-lo. Você poderia ter ligado e dito que trabalharia até tão tarde. Não quero uma boa noite. Estou ressentido com você. O proprietário do apartamento, ao ler a mensagem, sorriu involuntariamente. Ele entendia perfeitamente que sua esposa estava preocupada com ele, e a verdade é que ele nem sequer se dignara a ligar para avisá-la de que chegaria tarde esta noite. Harvey decidiu que, pela manhã, iria se desculpar com a esposa e, por enquanto, iria pensar nas informações sobre o caso. O homem se sentou em sua mesa, pegou suas anotações e, em seguida, arrancou uma folha de papel em branco de seu caderno e escreveu a palavra Anthony no topo. O investigador ficou sentado por alguns minutos e começou a refletir sobre o que tinha sobre o caso. Para facilitar as coisas para si mesmo, o homem anotou os nomes que mais se destacavam na situação. Eram apenas 3, Janete e a filha do falecido e uma Iris. No início, Harvey pensou muito sobre Iris. Ele percebeu que não seria difícil encontrar a mulher, bastando um pedido ao escritório de passaportes e as informações em sua mesa. Mas lhe pareceu que essa Iris não tinha nada a ver com a decisão de vida de Anthony. O homem concordou com a conclusão da mulher idosa que contou a história de um amor não correspondido. Que motivo teria essa Iris para esperar tantos anos para matar Anthony e depois enterrá-lo em seu jardim? Embora o homem duvidasse do envolvimento da mulher no caso, ele não descartou essa versão. A próxima na lista de suspeitos era a neta de Cassie. Ela estava em conflito com o avô por causa da segunda casa, que anteriormente pertencera ao filho de Anthony. Harvey coçou nervosamente a ponta do nariz. Ele não conseguia entender que a neta ousasse cometer um crime por causa de uma casa na cidade, que vale uma ninharia. O investigador foi especificamente para ver a casa. Sua intuição lhe disse que Cassie também não estava envolvida nessa atrocidade. E o terceiro suspeito é a filha da vítima. O investigador pensou com mais cuidado sobre essa mulher. Ela tinha uma má reputação no município. Havia rumores de que ela era uma mulher escandalosa e que frequentemente entrava em confronto com o pai antes de seu desaparecimento, e até ameaçou Anthony de ser exterminado do mundo. Harvey estava mais inclinado a acreditar que a filha de Nani era a autora do crime de 7 anos atrás. Mas ele não conseguia encontrar nenhum motivo concreto na mulher para ousar fazer tal coisa e, ao mesmo tempo, enterrar o pai em seu próprio jardim. O homem percebeu que tinha muitas perguntas que só poderiam ser respondidas pelas pessoas da lista de suspeitos. O investigador estava prestes a deixar de lado um pedaço de papel e uma caneta, quando teve um pensamento: por que ele não considerou o marido de Cassie,
que havia encontrado os restos mortais de Anthony, se Hill havia agido em conjunto com a sogra e depois o casal havia feito um espetáculo com a descoberta inesperada de um parente desaparecido. O investigador acrescentou o nome de Hill à lista de suspeitos e só então largou a caneta e foi para a cama. No dia seguinte, Harvey fez perguntas sobre Iris no escritório de passaportes. Como ele suspeitava, a mulher não estava envolvida no caso. Iris, depois de deixar a colônia, foi para a cidade, onde 2 anos depois se casou com sucesso. Mais 1 ano depois, ela e seu marido morreram em um acidente de carro. Portanto, Iris não poderia ter cometido o crime, pois na época do assassinato de Anthony, ela mesma já estava descansando no cemitério. O investigador parabenizou-se mentalmente por sua boa intuição, que não o decepcionou, e riscou Iris da lista de suspeitos. Restavam 3 pessoas para serem interrogadas. Harvey enviou intimações para todas elas em horários diferentes. Ele decidiu interrogar Hill primeiro. O marido de Cassie, ao receber a intimação, ficou nervoso. O homem não entendia por que deveria ser interrogado novamente. Ele se dirigiu à sua esposa com esta pergunta: querida, não entendo por que estou sendo intimado. Já contei tudo o que sabia. Eles também convocaram a mim e a minha mãe. Qual é a diferença se você me disser novamente que estava cavando batatas e encontrou um enterro? Mas, por favor, não fale sobre suas conclusões sobre quem você acha que é o culpado. Você poderia colocar minha mãe na cadeia com sua conversa. Disse a esposa severamente. Você tem o direito de ser intimado, você é parente de Anthony. Disse Hill, e foi imediatamente interrompido por Cassie. Você perdeu a cabeça? Minha mãe e eu somos parentes. E quem é você? Não é meu marido? Está falando besteira, mas você também é parente. Querida, não fique com raiva, ou sua pressão arterial vai subir. Você está falando bobagem. É claro que também sou parente. Ela disse, é claro que eu também sou parente. E agora Hill está sentado no escritório do investigador e prestando depoimento novamente. Harvey ouviu atentamente o visitante e lhe fez uma pergunta: de qual era seu relacionamento com o falecido? É uma pergunta estúpida. Estávamos apenas saindo juntos. Espere, essas perguntas só são feitas quando uma pessoa é suspeita de um crime. Você suspeita de mim? Hill exclamou com medo e se levantou da cadeira. O investigador respondeu neste momento: estou apenas interrogando-o como testemunha e fiz uma pergunta inocente, da qual, por algum motivo, você estava com medo. Muito bem, vou perguntar novamente de quem o senhor suspeita. Minha esposa não quer que eu fale sobre isso, portanto, não responderei. Hill disse calmamente. Você não precisa responder, mas isso dará a impressão de que você sabe algo sobre o caso, mas se recusa a dar informações. Em outras palavras, você está encobrindo o homem que cometeu o crime. O investigador disse. Harvey era, em parte, um bom psicólogo e sabia que suas palavras forçariam Hill a revelar tudo. E foi o que aconteceu imediatamente. O homem falou imediatamente: e não estou encobrindo ninguém. Eu disse ao policial que era assunto da minha sogra, mas ele não quis me ouvir. Nani brigava muito com seu pai. É bom que ele tenha cooperado com a investigação. Agora me diga, em essência, sobre o que eram os conflitos, perguntou Harvey com cautela. Não posso ajudá-lo nisso. Assim que soube que a conversa entre minha sogra e meu pai começou em um tom elevado, saí de casa imediatamente. É que eu não sou fã da ninhada, não gosto quando eles gritam, respondeu Hill. Hill respondeu. Sua esposa discutiu com seu avô? O investigador fez a pergunta seguinte. Minha Cassie é uma pessoa tranquila, ela nunca discute com ninguém. Olhando para o chão, o interlocutor disse. E eu tenho outras informações de que sua esposa, que é tranquila, discutiu com o avô por causa da casa e tenho até testemunhas que podem confirmar isso. Sob pressão, o investigador falou. Ah, sim, houve um conflito uma vez, eu tinha me esquecido completamente dele. Foi há muito tempo, Cassie pediu ao avô que lhe desse a casa, que costumava pertencer ao tio. Mas Anthony era teimoso e não concordou. O avô disse que a casa iria para o bisneto dele, nosso filho. Anthony, que Deus o tenha, achou que venderíamos o barraco e desperdiçaríamos o dinheiro.
Mas minha esposa e eu queríamos investir o dinheiro no negócio, e foi aí que Cassie brigou com o avô. Mas foi apenas uma briga isolada. Disse Hill, envergonhado. O investigador percebeu que não obteria mais nenhuma informação útil do visitante, então deixou Hill ir embora. Assim que o homem deixou o escritório, Harvey imediatamente riscou o nome de Hill da lista de suspeitos. O investigador percebeu que não havia como o homem que acabará de sair ter cometido um ato tão cruel. Enquanto isso, a esposa de Hill, Cassie, estava esperando impacientemente por ele e imediatamente começou a perguntar ao marido sobre a conversa na delegacia de polícia. O marido explicou tudo em detalhes, escondendo apenas que havia dito ao investigador quem ele achava que era o culpado. Hill não contou especificamente à esposa, porque sabia que Cassie começaria a xingar, e ele não queria isso de jeito nenhum. O investigador sentou-se em seu escritório e pensou sobre o caso. Ele foi distraído de seus pensamentos por uma batida na porta. Era uma intimação para Cassie. O homem convidou a mulher a se sentar e pediu que ela lhe contasse sobre suas relações familiares. Cassie disse que eles viviam amigavelmente e ficaram chocados com o fato de o parente desaparecido ter sido enterrado em seu próprio pomar. Harvey não esperava outra história da mulher, então lhe fez uma pergunta direta: sua mãe poderia ter matado seu pai? De que diabos ela está falando? Ela amava o pai e, quando perdeu o avô, ficou de luto. Ela mesma chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia. Cassie respondeu com severidade: não nos conte contos de fadas. Sei com certeza que você e sua mãe escandalizaram Anthony. Na verdade, seu marido confirma isso. Tenho a declaração manuscrita dele, portanto, é melhor que você seja sincera comigo. Isso facilitará meu trabalho. Disse o investigador. Meu avô e eu tivemos um desentendimento sobre a casa. Eu queria que ele a desse para nós e a vendesse, mas meu avô ficou teimoso e me recusou, então discutimos com ele. Mas se você me faz acreditar que sou responsável pela morte de meu avô, isso não é verdade. Embora ele tenha recusado meu pedido, eu ainda o amava sinceramente e de todo o coração. A mulher respondeu. Minha profissão é suspeitar de todos. Bem, você já me contou sobre você, e agora quero ouvir uma história sobre o relacionamento entre sua mãe e seu pai. E de imediato um pedido, sem engano, como eu disse acima, tenho depoimento de testemunhas de que Nani estava sempre em conflito com seu pai. Pronunciou-se estritamente o investigador, que já está cansado de arrancar da mulher as informações verdadeiras. Não tenho conhecimento de seus conflitos, sei que houve escândalos, mas em que contexto, não sei. A única coisa que posso lhe dizer é que minha mãe brigou com meu avô por causa da minha avó Nancy. Não precisa me perguntar o motivo, pois não tenho essa informação. Isso é algo que você só pode descobrir com minha mãe. Mas vou lhe dizer mais uma coisa: minha mãe não está envolvida no crime, ela não poderia fazer isso, porque foi o próprio pai dela. Disse Cassie calmamente. Obrigada por me contar tudo e, por enquanto, você está livre. Se tiver alguma dúvida, entrarei em contato com você. Disse o homem. Cassie deixou o prédio da polícia e pegou um táxi. Assim que chegou em casa, viu que seu esposo ainda não havia chegado do trabalho. A mulher ficou assustada com o marido, pois, afinal, ele havia exposto suas próprias deduções ao investigador. Cassie foi até o quarto do filho para se tranquilizar de alguma forma. Ela perguntou carinhosamente sobre a saúde do menino. O menino respondeu que estava bem e, nesse momento, a mulher ouviu a porta da frente bater. Cassie correu atrás dela até o corredor, onde Hill estava tirando os sapatos. A mulher começou a insultar o marido em um sussurro, e ele ouviu silenciosamente a sua amada. Ele não conseguiu dizer nada em resposta, e Cassie ficou cada vez mais agitada e não percebeu que ela começou a gritar. Hill ficou esperando por 10 minutos e depois disse: Você se importaria de não gritar tão alto? Você disse que o Rock não deveria saber nada sobre a história da vovó e acabou contando tudo. Tranquei a porta da casa do meu filho. Ele não consegue me ouvir, principalmente com os fones de ouvido. Não desvie a conversa. Você tem noção do que fez com sua mente de galinha? Você incriminou minha mãe e eu. Agora somos suspeitos de um crime terrível. Disse a mulher com um pouco mais de calma. Não,
Eu não incriminei ninguém, pelo contrário, eu a defendi. Como eu poderia saber que o investigador sabe do seu conflito com seu avô por causa dessa maldita casa? Ele me fez uma pergunta e eu respondi honestamente. Ou eu tive que mentir para ele? Perguntou Hill. Mas você confirmou que minha mãe brigou com meu avô e que você a considera uma criminosa. Quem pediu para você falar sobre isso? Disse a mulher. Cassie foi até a cozinha e ligou para a mãe. Nani atendeu o telefone imediatamente. A filha disse que ela e o marido tinham ido à polícia e prestado depoimento. A mãe disse que também iria ao investigador amanhã para receber uma intimação. Cassie perguntou à mãe: devo ir à sua casa? Deixe-me sair de férias às minhas próprias custas, Hiroki e eu iremos à sua casa. A propósito, ele quebrou a perna no treino. Como Hiroki fez isso? Isso é muito ruim. Filha, é melhor cuidar de seu filho agora, ele precisa de seus cuidados. E não apareça por aqui, você sabe o que as más línguas podem dizer a ele. Disse a idosa com carinho. No dia seguinte, Nani pegou um ônibus para a cidade. Ela já sabia mais ou menos o que lhe seria perguntado. A mulher sentiu uma excitação interior, não medo, mas ansiedade. Logo Nani estava sentada no escritório de um investigador que estava explicando seus direitos. A mulher ouviu e depois fez uma pergunta direta: você suspeita de mim? Há muitos motivos para acreditar que você cometeu os crimes. Muitas testemunhas afirmam que você ameaçou repetidamente seu pai com vingança. Você pode me explicar por que seu pai guardava tanto rancor de você a ponto de decidir cometer tal ato? O investigador fez uma pergunta. Não entendo as pessoas de uniforme. Como a fofoca das pessoas pode se tornar motivo para uma acusação? Disse a mulher zombeteiramente. Para começar, não se trata de fofoca, mas de declarações de testemunhas, que são assinadas por elas de próprio punho, e isso já é uma base de evidência. Aconselho a responder às minhas perguntas honestamente e a cooperar com a investigação. Será mais proveitoso para você do que permanecer em silêncio. Harvey falou com severidade. Pelo comportamento da mulher, ele já havia entendido que não seria tão fácil fazê-la confessar. Em sua mente, o homem já a considerava culpada pelo crime, mas um pensamento o mantinha em suspense, a saber, por que a mulher havia enterrado o corpo em seu jardim e depois lhe pediu para levar as batatas. Ela devia saber que o marido de sua filha encontraria os restos mortais, o que significaria que o crime viria à tona. Nani ficou em silêncio por alguns instantes após as palavras do investigador e depois disse: não tenho nada a confessar, não tenho nada a confessar. Não matei ninguém. Sim, meu pai e eu tivemos desentendimentos, mas é um relacionamento familiar, e as coisas acontecem na vida. E o que as pessoas dizem com suas bocas é problema delas. Você é um advogado, encontre o verdadeiro carrasco que fez isso e deixe eu e minha filha fora disso. Cassie também não fez isso. A mulher falou calmamente. Você ama sua filha, posso ver isso, e seu neto também, mas você os está prejudicando. Podemos provar seu envolvimento no crime. Só que, se nos ajudar, passará menos tempo na cadeia. Não entende, disse Harvey com raiva. Não me assuste com o limite de tempo. Se você acha que é culpado, prenda-me agora mesmo. Tudo o que posso lhe dizer é que meu pai desapareceu há alguns anos. Eu registrei um boletim de ocorrência na polícia, mas eles nunca o encontraram. Mais alguma pergunta para mim? Disse a mulher mais velha com o mesmo tom de zombaria. Eu lhe fiz muitas perguntas, mas ainda não obtive resposta para nenhuma delas. Você só está piorando as coisas para você e sua família. Não sei nem como explicar que seu silêncio é muito estúpido de sua parte. Disse o homem. Se você já não tem mais perguntas, posso ir embora. Você tem razão em uma coisa, eu amo minha filha, meu genro Hiroki. Disse a mulher, levantando-se da cadeira. Vá embora enquanto você ainda está livre. Disse o investigador. Nani saiu do escritório, e foi só quando a porta se fechou atrás dela que Harvey teve um pensamento. Ele percebeu que a mulher não diria uma palavra. Mas o homem também percebeu que a visitante, apesar de seu caráter difícil, ama loucamente sua família, e somente sua filha poderia forçá-la a dizer a verdade.
O homem não pensou mais e ligou para Cassie. Ele perguntou se a mulher poderia vir de carro agora mesmo. Cassie ficou surpresa com a ligação e perguntou qual era a pressa. Harvey não falou muito, mas disse que estava ligando urgentemente para sua mãe. A mulher concordou em vir. Antes de ir para o escritório do investigador, Cassie decidiu perguntar à mãe sobre a conversa com o policial. Ela tentou ligar para a mãe, mas ela não atendeu o telefone. Cassie disse ao marido, em um tom autoritário, que a levasse à delegacia de polícia e que, enquanto isso, fosse à casa da mãe. Hill não estava se divertindo, não queria conhecer sua parente, mas não queria contradizer sua esposa. Uma hora depois, Cassie já estava sentada no escritório do investigador, esperando por suas explicações. Harvey não testou sua paciência e começou a falar imediatamente: eu liguei para você por causa da sua mãe. Você conhece muito bem o caráter de sua mãe. Ela não queria dizer nada. Veja, só você pode ajudar sua mãe. Vou deixar tudo bem claro para você. Não será tão difícil provar que sua mãe estava envolvida no assassinato. Há muitos depoimentos de testemunhas que mostram Nani ameaçando seu pai. Aqui o investigador fez uma pausa por um momento. Agora ele sabia que estava blefando. Ele não tinha um único relatório assinado que declarasse diretamente isso, que a mulher havia ameaçado o pai. Ele só sabia de tudo isso por meio de vizinhos que haviam compartilhado informações, mas que não estavam dispostos a testemunhar oficialmente. Harvey simplesmente, como se diz, saiu de mãos vazias, porque somente a filha poderia falar com a mãe e, assim, encerrar o caso. Depois de alguns minutos, o investigador continuou: veja, se você conseguir persuadir a mãe a confessar tudo, será uma confissão de culpa, o que significa que a sentença será significativamente reduzida. E então você poderá recorrer. Está dizendo que minha mãe fez isso? A mulher ficou horrorizada. Ela não acreditava que sua mãe pudesse fazer tal coisa, por isso não conseguia pronunciar a palavra matar. Sinto muito em lhe dizer isso, mas é verdade. Respondeu o investigador. E agora ela está enfrentando uma sentença de prisão. Como vamos fazer isso sem ela? O que é uma apelação? Pergunta após pergunta da mulher. Certo, primeiro, vocês se acalmem. Disse Harvey, entregando um copo de água para Cassie. E ele se elogiou mentalmente pelo fato de a ideia sobre a filha ter dado certo. O homem viu que a mulher estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a própria mãe. E assim que Cassie bebeu a água de um só gole, ele continuou: haverá tempo de qualquer maneira. Foi um crime grave. Quero que sua mãe pegue a pena mínima e é por isso que estou pedindo que me ajude a fazer com que Nani conte a verdade. Naquele momento, o celular de Cassie tocou e ela olhou interrogativamente para o herdeiro. O homem fez um gesto para que ela atendesse. A mulher pegou o telefone e ouviu a voz do marido dizendo que havia localizado a sogra e que ela estava bem. Hill disse que não iria à casa de Nani, pois ela estava bem e estava voltando para casa agora. O marido então pediu à esposa que ligasse para a mãe, pois ela estava preocupada. Cassie ligou de volta para a mãe e disse que ela também estava bem e acrescentou que ligaria mais tarde. Harvey estava observando a visitante o tempo todo. Assim que Cassie desligou o telefone, ele lhe fez uma pergunta: consegui convencê-la de que deveria ajudar sua mãe? Sim. Tentando conter as lágrimas, a mulher respondeu: por favor, não chore. Entendo que é muito difícil para você agora, mas você também precisa entender que agora tudo depende apenas de você. Diga-me, quando poderá falar com sua mãe? Perguntou o investigador. Tenho que trabalhar amanhã, mas vou tirar um tempo para ir ver minha mãe. Ligarei para você assim que souber de algo. Mas, sinceramente, não sei como convencer minha mãe a me contar, muito menos a você. Acho que prefiro ir para a cadeia a contar a verdade. Disse Cassie em voz baixa. Espere, não fique desanimada. Consegui convencê-la a ajudar sua mãe. Sim, sua mãe tem um caráter difícil, mas me parece que você é uma mulher de espírito forte e será capaz de encontrar uma maneira de se aproximar de sua mãe. Disse o pesquisador. Ok, vou pensar em algo. Posso ir agora?
Estou com dor de cabeça por causa de tudo isso. Disse a mulher. Não vou mantê-la presa por mais tempo. Obrigado por responder imediatamente à minha solicitação. Aguardo ansiosamente sua ligação. Disse o homem. Harvey sorriu presunçosamente quando Cassie saiu. Ele percebeu que agora o assunto definitivamente seguiria em frente. O homem estava completamente satisfeito consigo mesmo, tudo estava indo como ele havia planejado. Agora tudo o que ele tinha de fazer era esperar que a mulher lhe desse resultados. Cassie chegou em casa, sentindo-se deprimida. Seu marido saiu para cumprimentá-la e viu a esposa tirando os sapatos em silêncio no corredor. Ele se virou para a esposa com uma pergunta: Você está bem? Você parece cansada. Vou viver normalmente. A esposa falou calmamente. Hugh ficou tenso. De repente, ele percebeu que sua esposa estava completamente perdida. Ele nunca a tinha visto em tal estado. O homem correu para abraçar sua esposa e beijou o rosto de sua amada. Ele estava assustado, pois não sabia o que havia acontecido com sua esposa, já que Cassie nunca perdia a compostura. E aqui apareceu diante dele uma mulher perdida. Hugh pediu à esposa que lhe contasse tudo, mas ela respondeu com silêncio. Cassie foi até o quarto do filho. O menino estava deitado na cama e brincando com o telefone. A mulher se sentou ao lado do menino e perguntou calmamente sobre seu bem-estar. Brock respondeu que estava bem. Então o menino olhou para a mãe e viu lágrimas rolando pelo rosto dela. O menino raramente via sua mãe chorar, então ele saiu da cama e disse ansioso: Você está chorando, você está chorando. O que aconteceu? Mamãe, por favor, não chore. Depois dessas palavras, a mulher se animou. Ela enxugou as lágrimas com a manga e disse carinhosamente que tinha acabado de se lembrar de sua infância. Brock imediatamente fez a pergunta novamente: Você teve problemas quando criança? Cassie sorriu. Ela estava se divertindo com a pergunta do filho. Ela garantiu ao garoto que não havia lugar para diversidades em sua infância e falou francamente sobre isso, porque, na verdade, ela cresceu em uma família onde não havia lugar para escândalos entre os pais. Cassie era a única filha de seus pais, e todos os cuidados e afeição eram dedicados exclusivamente a ela. A mulher deu um tapinha na cabeça da filha e saiu do berçário. Cassie foi para a cozinha, seguida pelo marido. Hugh perguntou rapidamente à esposa o que havia na conversa com o investigador. No entanto, a esposa não respondeu ao marido. A mulher estava simplesmente tentando descascar batatas. O homem se aproximou da esposa e colocou o braço em volta dela. Ele estava tentando encorajar a esposa. Cassie sentiu pela primeira vez que precisava do apoio do marido e se aconchegou a Hugh. Na manhã seguinte, a esposa pediu para tirar uma folga do trabalho. Cassie disse ao marido que estava indo para a casa de sua mãe para ficar com ela durante esses dias difíceis. Hugh não resistiu, pois percebia que a esposa estava em um estado de colapso nervoso. Cassie pediu ao marido que cuidasse da saúde do filho enquanto ela estivesse fora. Em resposta, Hugh beijou a esposa e prometeu que, se houvesse algum problema, ele a avisaria imediatamente. Cassie chegou à casa de sua mãe na hora do almoço. Nani estava sentada na cozinha, mal-humorada, cortando repolho para fazer picles. Assim que viu a filha, ela perguntou: Por que você não me avisou? Pelo menos eu teria feito suas tortas favoritas. Mamãe, eu vim aqui de propósito. Então não fique brava, vamos conversar. Eu não lhe pedi com tanta frequência. Mãe, eu preciso de você. E depois de dizer isso, Cassie começou a chorar. Nani olhou para a filha e um nó se formou em sua garganta, pois ela não conseguia responder. A mulher tentou conter suas emoções e conseguiu. Cassie se virou para a mãe com lágrimas nos olhos e pediu que ela lhe contasse tudo sobre o passado. Nani olhou para a filha e sentiu-se mal do coração. No entanto, ela só conseguiu dizer que nada era culpa dela e, em seguida, se afastou lentamente para fora. Cassie ficou chocada no início, mas depois percebeu claramente que a mãe estava ainda mais magoada agora, pois estava guardando tudo para si. A filha não conseguiu se conter e soluçou as palavras: Mãe,
Você não fala nada sobre o passado e, afinal de contas, isso nos diz respeito diretamente. Como você não consegue entender? Você acha que será condenada e que eu não poderei contar claramente ao seu neto o que aconteceu com meu avô e por que você foi colocado atrás das grades? Nani ouviu a filha em silêncio e fez uma pergunta: você me considera responsável pela morte de seu avô? O que você acha que eu deveria pensar? O investigador me acusou de que há muitas testemunhas que dizem que você o ameaçou de morte. Mãe, só estou pedindo que me conte tudo. Sei que você tinha problemas com seu avô. Cassie começou a chorar. Nani olhou para a filha soluçando e sua alma naquele momento também sofreu, mas em voz alta a mulher disse bruscamente: vá para a cama, não é sua culpa, vá para a cama, a culpa não é minha. Cassie parou de chorar em um instante e olhou para a mãe. A filha olhou para a mãe por um longo tempo antes de falar, mas depois, superando uma barreira interna, ela disse: eu esperava tudo de você, mas não de você, eu esperava tudo de você, mas não isso. Está tudo bem, não preciso que você me explique. Você só não sabe o quanto Rocky o ama e não se cansa de você. E eu amo meu filho, e não posso tirar a avó dele. Não posso ter mais filhos. Rocky é meu único filho, e eu não lhe contei, mas meu marido sabe disso. Portanto, você sabe que vou confessar em seu lugar que tirei a vida do vovô. Aqui Cassie fez uma breve pausa, mas literalmente continuou logo em seguida: eu sei o quanto você ama o Rocky e ele ama você. E meu filho acha que você é perfeita, mas não posso arruinar tudo pelo que ele vive. Olhe, mãe, você é o ideal dele, não eu ou meu marido. Ok, encerramos a conversa nesse ponto. Qual é o objetivo de falar agora? Cassie foi resolutamente para o outro cômodo ao som da voz de sua mãe: me espere. A filha se virou hesitante e viu que a mãe havia abaixado a cabeça e estava de alguma forma caída. Cassie correu até a mãe, agarrou suas mãos e começou a sacudi-la. Mas a mulher permaneceu sem expressão, como se estivesse em seu próprio mundo. Cassie continuou a sacudir a mãe assustada e, em seguida, ligou para o marido e pediu que ele chamasse uma ambulância. Hugh lhe perguntou, intrigado, por que ela não fazia isso sozinha. No entanto, Cassie não conseguiu responder de forma inequívoca, mas apenas murmurou que sua mãe havia adoecido repentinamente. Naquele momento, enquanto a mulher estava conversando com o esposo, ela ouviu a voz da mãe. Cassie, me dê um pouco de água e nada de ambulância, eu estou bem. Mas mamãe, você está branca como leite agora. A filha disse animada. Estou bem, só lhe peço uma coisa, me dê uma bebida e sente-se ao meu lado. Disse a mulher. Cassie se apressou em dizer ao marido que não chamasse uma ambulância, desligou o telefone e se apressou em atender ao pedido da mãe. Ela despejou água da chaleira em um copo, levou-o até a mãe e a ajudou a tomar um gole. Nani bebeu e disse calmamente: sente-se, filha, vou lhe contar tudo e então você poderá decidir como agir. Cassie ficou paralisada com as palavras da mãe. Ela não conseguia acreditar que sua mãe, sempre uma mulher de caráter e força, agora parecia uma criança delinquente. Cassie se sentou ao lado de Nani e segurou sua mão com as palavras: conte-me. E, o mais importante, saiba que sua filha não a julgará porque ela a ama muito. E mesmo que sua história seja a pior possível, eu nunca desistirei de você. Eu sei, minha querida. A mulher falou suavemente. Nani levou alguns minutos para se recompor, pois era óbvio que ela estava muito nervosa antes de começar sua história. A mulher enrugou o nariz e se forçou a começar a história. Ela pronunciou as primeiras linhas da história quase em um sussurro, mas depois foi como se tivesse voltado ao passado. Agora sua voz estava calma e firme, e Cassie reconheceu a verdade que sua mãe havia escondido por anos. A história de Nani começou com sua infância. Ela era a segunda filha de seus pais. Sua mãe, Nancy, havia dado à luz seu irmão Noah quando ela tinha 17 anos. Sua mãe adorava o filho, ele era como um raio de sol para ela. Anthony também idolatrava a sua esposa. O homem era apenas 2 anos mais velho que sua esposa. Eles viviam jovens de alma para alma. Quando o bebê tinha 2 anos, Nancy decidiu estudar medicina na cidade. Seu marido não se opôs, e a jovem logo foi para a cidade, mas lá ela teve um infortúnio. O filho de um certo papa gostava de Nancy e começou a molestá-la.
Naturalmente, ele foi rejeitado, o que o enfureceu, pois o rapaz não está acostumado com a rejeição. E então esse canalha pegou a jovem com seus comparsas, arrastou-a para o carro e cometeu seu ato obsceno. Ele levou a garota à força. Depois disso, Nancy foi direto para casa. Ela não queria mais ir para a escola. Naquele momento, Nancy até tentou acertar as contas com a vida, mas isso não foi permitido por Anthony, que amava muito sua esposa. Naquela época, o homem não sabia o que estava acontecendo com sua esposa, pois a menina, quando voltava para casa, não contava nada. O homem só entendia que algo havia acontecido com a esposa, pois ela se tornou retraída e, por causa disso, Anthony tentava ficar mais vezes sozinho com sua amada. E quando Nancy quase decidiu se matar, o marido a forçou a contar tudo. Assim que o marido soube da verdade, ele quis ir à cidade para punir os infratores. Mas então o marido implorou. Ela implorou a Anthony que desistisse de sua ideia por ela. A mulher temia pelo destino de seu marido. Nancy conseguiu persuadir seu esposo a desistir da vingança. A jovem família continuou vivendo. Mas então a mulher percebeu que havia engravidado e, da noite para o dia, passou a odiar a criança em seu ventre. Nancy acreditava que essa criança pertencia a um estuprador. A moça odiava a si mesma por causa da gravidez. Anthony, por outro lado, estava feliz com a gravidez e disse à sua esposa: "Jogue fora a ideia de que esse bebê é filho de um estuprador. Esse é o meu bebê e você não ouse se livrar dele." Nesse momento, Nanny fez uma pausa em sua história e olhou expressivamente para a filha, que ouvia a mãe sem fôlego. Cassie perguntou calmamente à mãe: "Então, seu avô não é seu pai verdadeiro?" "Não há mais como saber. Agora você pode fazer um teste de DNA, mas naquela época isso não existia. Mas posso lhe dizer, minha filha, que Anthony é meu pai verdadeiro, porque ele colocou sua alma em mim. Ele até substituiu minha mãe em alguns momentos, e é muito raro os pais amarem tanto seus filhos. Às vezes, até parecia que ele me amava mais do que seu primogênito. Mamãe, que paixões você está me contando, mas continue, disse Cassie com entusiasmo, e sua mãe começou a contar a história. Pelo relato da mulher, descobriu-se que Nancy logo deu à luz uma menina, a quem deram o nome de Nanny. Anthony se alegrou com o nascimento de sua filha, mas sua esposa tratou a criança com antipatia. Foi somente depois de alguns anos que a esposa conseguiu mudar sua atitude em relação à criança. O tempo passou, e Nanny já estava na 10ª série, e seu irmão se formou no ensino médio. Nancy tratava a filha com equanimidade, mas gostava muito do filho. A menina lamentava, mas sua mãe não se ofendia de forma alguma. Ela sempre ouvia seu pai dizer: "Você sabe, filha, que a mãe a ama." "Eu sei, papai." Nanny respondeu. E então ocorreu um incidente desagradável em suas vidas. Uma mulher chamada Iris chegou à cidade e pediu ajuda a Anthony. Iris precisava que seu alpendre fosse subjugado, e o homem concordou. Ele raramente se recusava a ajudar se fosse abordado. E a mulher se apaixonou por Anthony. Para ela, não importava o fato de o homem ser casado e ter 2 filhos. Iris não deixava o homem passar por ela, ela o esperava depois do trabalho para lhe dizer como se sentia. Nanny sempre via a mulher do lado de fora de sua casa. Certa vez, ela viu Iris ameaçar seu pai na frente dos vizinhos, dizendo que se ele não deixasse a esposa e os filhos, ela tiraria sua vida. A menina ficou com muito medo pelo pai. No entanto, o pai assegurou à filha que a mulher estava apenas assustando e que não faria nada. Naquele momento, Nanny queria ir até a Iris e pedir que ela não perseguisse mais seu pai. E a garota estava prestes a fazer isso, quando descobriu que a mulher havia deixado a aldeia para ir à cidade. Foi então que Nanny percebeu que seu pai ama loucamente sua mãe e está disposto a fazer qualquer coisa por ela. E logo a própria garota se apaixonou por um rapaz que acabará de chegar do exército. Seu nome era Arnie. Ele era um jovem de ombros largos com um sorriso deslumbrante. Nanny percebeu imediatamente que aquele rapaz seria dela e de mais ninguém. E assim foi. O casamento ocorreu logo depois que a garota se formou na escola. Naquela época, ela já estava grávida.
Anthony estava muito feliz pelo fato de a filha ter encontrado sua felicidade feminina, o que não se podia dizer do filho Noah. O rapaz já tinha conseguido se casar e se divorciar uma vez. Um ano depois, Nancy culpou o marido pelo fracasso do casamento do filho. Anthony então se perguntou por que ele era o culpado pelo fato de a vida familiar de Noah não ter dado certo. Foi então que a esposa desabafou: Você está disposto a jogar sujeira na sua filha, mas se esquece do seu filho. Como Noah pode viver com sua esposa, conosco? Ele deveria se sentir como um mestre nesta casa, não como um lacaio. Querida, você está sendo tola. Eu já o repreendi com alguma palavra dizendo que ele é um aproveitador? Perguntou Anthony, perplexo. Você não está entendendo nada? Um homem deve levar sua esposa para sua própria casa, mas não para a casa de seus pais. Respondeu Nancy. Tudo bem, querida, eu entendo, então vamos levá-lo para casa e deixá-lo viver longe de nós e fazer sua própria vida. Está tudo bem para você? Disse o marido calmamente, e Anthony, não querendo jogar palavras ao vento, foi rápido em comprar uma pequena casa nos arredores de seu filho. Noah se mudou para longe dos pais, mas Nancy levou o marido para a casa do pai. Depois de um tempo, a jovem deu à luz uma filha, que ela e o marido, de comum acordo, chamaram de Cassie. Após o nascimento da menina, Nancy decidiu que ela e o marido teriam apenas um filho na família. Essa decisão se deveu ao fato de que, embora ela não se ressentisse da atitude fria da mãe em relação a ela, ainda tinha ciúmes do irmão. Nancy simplesmente carecia da atenção da mãe, por isso a mulher não queria que a filha fosse privada dos cuidados maternos. A menina acreditava ingenuamente que, se outro bebê aparecesse em sua casa, ela se afastaria dele. Na época, Nancy não sabia por que sua mãe a tratava dessa forma. Quando Cassie completou 7 anos, seu tio se casou pela segunda vez. Nancy ficou feliz pelo irmão, e a mãe de Noah ficou especialmente feliz. Nancy parecia estar desabrochando. Muitas pessoas que a conheciam comentaram que a mulher parecia 10 anos mais jovem após o casamento do filho. Nancy ficou triste com o fato de que sua mãe não era tão feliz, mesmo quando tinha um filho. O tempo passou rapidamente. Nancy e seu marido criaram sua filha. Anthony gostava de brincar com a neta e sempre ria quando dizia: Você, Nancy, está no auge. Você, Nancy, está na velocidade de sua mãe, que deu à luz cedo e se casou, então vocês são iguais. Ah, e minha neta estará em sua linhagem feminina e também me recompensará em breve com uma bisneta. Pai, não diga bobagens, ainda é muito cedo para falar sobre isso. Respondeu a filha, rindo. Não é cedo demais, você se lembrará das minhas palavras mais tarde. Você sabe como o tempo passa rápido. Achei que tinha acabado de me juntar com Nancy e agora tenho uma neta. Respondeu Anthony em tom de admoestação e acrescentou: Noah não tem pressa em nos dar filhos, e já não era sem tempo. Nancy também estava triste porque seu filho mais velho ainda não tinha tido seu primeiro filho. A mulher sempre se lamentava sobre isso. Mas logo Noah perturbou sua mãe ainda mais. Ele anunciou que estava se divorciando da esposa, e a decisão era definitiva. Nancy, ao ouvir a notícia, teve um colapso imediato. Ela não conseguia entender por que o filho calmo e tranquilo não tinha uma vida familiar e, em Nancy, o oposto acontece sem problemas e bem. Logo após o divórcio, Noah começou a se viciar em cal. Sua mãe tentou influenciar o filho, mas ele só ouvia em silêncio e prometia que amanhã não iria mais à loja ou compraria uma bebida quente. Entretanto, essas eram promessas vazias. No dia seguinte, ele foi para casa com uma garrafa de água branca e dormiu um sono profundo à noite. Anthony também disse repetidamente a Noah que ele estava deslizando para o abismo e que era hora de parar. Mas o filho lhe respondia exatamente como a mãe e só lhe dava café da manhã para que no dia seguinte ele parasse com o vício. Nancy tentou argumentar com seu irmão, mas suas tentativas foram em vão. Noah continuou a beber. Os anos se passaram. A filha de Nancy cresceu e se casou com um homem descuidado chamado Hugh. Como Anthony previu, a neta também deu à luz prematuramente, tendo acabado de completar 18 anos na época do nascimento do bebê.
Cassie não permaneceu no vilarejo, mas mudou-se para a cidade, onde os pais do jovem lhes deram um apartamento de 1 quarto, que mais tarde trocaram por um de 2 quartos. Nesse ponto, Nani fez uma nova pausa em sua narração. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela se afastou da filha, que a estava ouvindo. Cassie deu um pulo e abraçou a mãe. Eu sei que é difícil para você se lembrar de tudo, mas entenda que, se você começou a me contar sobre o seu destino, conte-me tudo desde o início. Eu preciso saber de tudo, porque você guardou tudo para si mesma por muitos anos. E acredite, mamãe, estou com você, não importa o que ouça. Agora, filha, eu vou continuar, só me deixe acalmar um pouco, vou lhe contar tudo e não vou esconder nada. A senhora tem razão, se eu confessasse, como dizem, eu iria até o fim. Disse a mãe com tristeza e, depois de um tempo, continuou com a história. Cassie ouvia a mãe com atenção, pois logo teria de descobrir o que havia levado a mãe a ousar matar o pai, a quem amava muito. No entanto, Cassie ficou chocada com a história que se seguiu. Não era nada do que a jovem esperava ouvir. Enquanto isso, Nani continuou sua história. Quando Cassie e Ryu tiveram seu primeiro filho, Rock, a jovem família foi visitar os pais da menina quando o bebê tinha 6 meses de idade. O cônjuge de Nani se alegrou com esse acontecimento silencioso e também ficou encantado com o avô e a avó, porque agora eles tinham um neto. A bisavó de Nancy ficou encantada com o bebê, mas uma circunstância a impediu de ficar completamente feliz com a criança. A senhora idosa estava preocupada com a longa ausência de seu filho Noah, que havia saído para comprar frutas silvestres e não apareceu no segundo dia. Em casa, Nancy não conseguia encontrar seu lugar. Ela continuava dizendo ao marido que seu filho estava com problemas e que ela precisava agir. Anthony garantiu à esposa que Noah já havia passado a noite na floresta, mas ela não quis saber. No terceiro dia, o pai de Noah foi à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu filho. No entanto, ele foi informado de que o relatório era aceito no terceiro dia do desaparecimento de uma pessoa. Nancy, ao ouvir isso, ficou furiosa. Ela pediu ao esposo que fosse à floresta procurar o filho. Anthony percebeu que sua esposa não o deixaria, então foi com o marido de sua filha procurar o filho deles. Os homens passaram o dia inteiro na floresta. Eles gritavam o nome de Noah em voz alta, mas tudo o que obtinham como resposta era o som de ecos. Depois de escurecer, Anthony e seu genro voltaram para casa, onde viram Nancy procurando por eles. Assim que a mulher viu as silhuetas de apenas 3 homens, ela uivou novamente. Ela percebeu que seu filho não estava entre os que haviam chegado. No dia seguinte, Anthony visitou novamente o policial do distrito, que registrou o desaparecimento de uma pessoa. Começaram as buscas. A busca por Noah começou. A prefeitura também participou da busca, mas não houve resultados. Nancy estava enlouquecendo de tristeza. Sua filha e sua neta tentaram apoiá-la, mas ela recusou. Logo Cassie, seu marido e filho foram embora, pois não podiam ficar vendo a avó sofrer. Nani prometeu à filha que, assim que descobrisse o que havia de errado com o tio, contaria imediatamente à filha. Uma semana depois, um pescador local encontrou o corpo de Noah em um rio próximo à margem. O homem informou imediatamente o policial do distrito. O corpo foi então identificado. Nancy, ao ver o homem morto, desmaiou imediatamente. Anthony correu para sua esposa. O homem já havia identificado seu filho. Naquele momento, ele estava preocupado com sua esposa, pois Noah não podia mais ajudá-la. Cláudia, quando voltou a si, recusou-se terminantemente a reconhecer que o cadáver no necrotério era seu filho. O funeral foi logo realizado, mas a mãe do falecido não estava presente, pois havia sido hospitalizada com um ataque cardíaco no dia anterior. Depois de receber alta, Nancy nunca mais foi ao cemitério. Ela ainda não conseguia acreditar que seu filho havia se afogado enquanto bebia. Nani ficou em silêncio novamente e desviou o olhar com uma expressão alienada. Cassie sentou-se cuidadosamente ao lado dela e disse suavemente: "Mamãe, eu entendo que você está voltando para casa agora. Mamãe, eu sei que está chegando ao fim dessa história e que é difícil para você falar, mas eu realmente quero saber toda a verdade. Por favor, não me aborreça.
Para mim, hoje, tudo o que digo é uma lembrança terrível. Quase em um sussurro, minha mãe disse e continuou. Você sabe muito bem como seu tio morreu, eu lhe disse. Sim, eu me lembro. Sua filha respondeu calmamente. Então, a partir daquele momento, começou o horror de nossas vidas. Minha mãe não acreditava que seu filho havia se afogado, e Peter bisrucou por sua própria culpa. Se ele não tivesse consumido água agitada, isso não teria acontecido. Mas isso faz parte do passado e nada pode ser mudado agora. É por isso que a mãe não acreditava na morte do filho e todos os dias ia à casa de Noah e levava comida preparada para ele. Ela ficou esperando por ele. No início, meu pai e eu achávamos que era o primeiro susto da manhã e que logo passaria. No entanto, um mês havia se passado desde a morte de Noah e ela ainda ia à casa dele e lhe trazia uma lata de sopa ou um prato de batatas fritas. Foi então que dei o alarme de que minha mãe estava doente da cabeça e contei ao meu pai. Ele concordou comigo que havia algo errado com minha esposa. Nós dois tentamos convencê-la a consultar um especialista, mas ela se recusou. Então, papai começou a trancar mamãe em casa para que ela não pudesse ir a Noah novamente. E ela também se lembra de que vinha nos visitar com frequência, ou até 3 vezes por mês. Foi então que comecei a notar um comportamento estranho de minha mãe. Assim que ela via seu filho e meu neto, ela se transformava, um sorriso aparecia em seu rosto, seus olhos brilhavam de alegria. Então, eu, ingênuo, pensei que minha mãe estava se recuperando da perda de Noah, mas eu estava errado, e de forma dramática. Uma coisa que me ajudou a perceber isso foi quando deixei Rocky como babá por um tempo. Na época, você estava com seu marido e nós ficamos com o bebê. Não me lembro o que estava fazendo, então pedi à minha mãe para cuidar do Rocky. Ela ficou mais do que feliz em fazer isso. De qualquer forma, saí por um tempo e, quando voltei, vi a mãe marcando o olho do bebê com uma agulha com as palavras e fiquei horrorizado. Não contei a você porque tive medo de que não viesse mais nos ver depois disso. Não me lembro bem do que aconteceu. Apenas pulei para minha mãe, peguei a agulha e levei Rocky. Contei tudo isso ao meu pai, mas ele não acreditou em mim. Tentei falar com minha mãe, e ela sorriu para mim e pediu desculpas. E então acreditei nela. Achei que talvez ela não estivesse entendendo a situação. Mas houve outro momento em que percebi com certeza que minha mãe poderia machucar o bebê. Você foi lá um dia antes de o Rocky fazer 1 ano. Acho que você se lembra dessa visita, perguntou Nani a filha. Como eu poderia não me lembrar, porque foi quando nosso filho picou o dedo mindinho com uma agulha e não conseguimos acalmá-lo por um longo tempo. E então você e seu avô tiveram uma briga. Mas eu não sei o motivo, porque eu estava ocupada com meu filho e não ouvi você. Cassie respondeu. Isso mesmo, foi quando eu peguei minha mãe com o Rocky de novo. Depois, você mesmo deu a bisavó para passear com seu marido. Não foi o bebê que foi picado pela agulha, foi minha mãe. Eu vi isso com meus próprios olhos. Foi então que fiz uma cena com meu pai. Eu tinha medo de que minha própria mãe pudesse machucar meu neto, a quem amo mais do que a vida. Por outro lado, não contei a você sobre o incidente porque estava com medo. Eu lhe contei antes. Depois disso, meu pai e eu começamos a discutir com frequência. Pedi a ele que mantivesse Rocky longe de mim quando eu não estivesse em casa. E depois implorei para que ele internasse minha mãe no hospital, porque eu via que ela estava ficando perturbada. Minha mãe poderia deixar todos os queimadores de gás ligados e ir para o quarto dela. Eu disse várias vezes ao meu pai que estávamos correndo perigo, mas ele não me ouviu. Aqui Nani fez uma pausa e imediatamente ouviu a pergunta da filha. Foi por isso que você o matou? Não, minha alegria, não matei. Com um sorriso forçado, a mulher tomou a palavra e continuou. Um dia, meu pai não voltou da loja. Fui com meu marido a todas as pessoas que eu conhecia, mas ninguém tinha visto meu pai. Perguntei à minha mãe se meu pai tinha ido à loja. Ela disse que sim. Passaram-se mais alguns dias e papai ainda estava desaparecido. Registrei uma queixa de desaparecimento na polícia distrital e, naquele mesmo dia, meu marido teve um colapso nervoso e foi hospitalizado.
Vários dias se passaram e meu pai ainda estava desaparecido. Então senti um mau cheiro na casa. Passei por todos os cômodos e não encontrei nada estragado. Fiquei perplexo. Voltei a percorrer a casa quando percebi que o cheiro estava vindo do quarto dos meus pais. Fui até lá. Minha mãe estava sentada no sofá, parecendo indiferente. Perguntei a ela se o cheiro estava ruim e ela apontou para o guarda-roupa. Vê lá que meu Rock ganha vida. Corri até lá, e lá estava o corpo do meu pai e, ao lado dele, um martelo com manchas marrons. Não foi difícil deduzir que o que havia acontecido era que minha mãe havia matado meu pai. Atordoado, peguei o martelo e o pressionei contra o peito, depois saí correndo da casa para o quintal. O resto eu me lembro vagamente, afundei no chão e chorei. Não sei quanto tempo durou a histeria. Aqui, Nani fez uma pausa em sua história e começou a chorar. Cassie correu para abraçar a mãe, implorando para que ela se acalmasse. Sua própria filha não conseguia conter as lágrimas, pois acabará de descobrir um segredo terrível que a mãe havia guardado para si mesma por tantos anos sem contar a ninguém. Nani beijou a filha com gratidão e perguntou se ela deveria continuar ou não. Cassie respondeu com um aceno de aprovação, sem soltar a mão da mãe. Assim que a histeria passou, voltei para casa, onde vi minha mãe pendurada em uma corda e um bilhete no chão que dizia: minha filha matou meu marido e me forçou a sair de sua vida. Naquele momento, percebi que toda a minha vida havia acabado da noite para o dia. Afinal, há um martelo, no qual estão as últimas impressões digitais minhas, e há também outra evidência física, um bilhete que diz claramente que eu sou o assassino. Em um dia, perdi dois pais ao mesmo tempo, meu pai e minha mãe. Eu não tinha ninguém para pedir conselhos. Eu estava assustado e procurava cauticamente uma saída, mas não conseguia encontrá-la. Percebi que tinha de fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Então, decidi que meu pai tinha que ser enterrado e não consegui pensar em um lugar melhor para enterrá-lo. Então, ele decidiu que deveria ser enterrado em sua própria terra, ou seja, em seu pomar. Esperei até o anoitecer, cavei uma cova rasa no final do terreno e enterrei meu pai favorito lá. Só depois disso ele ligou para o policial do distrito, que chamou os médicos. Eles disseram que mamãe havia cometido suicídio. Naturalmente, escondi o bilhete, bem como o martelo. Foi assim que aconteceu. Eu não queria ir para a cadeia por algo que não havia feito. Eu tinha muito medo de me separar de você. Você sabe o quanto eu o amo. Posso ser uma mulher escandalosa, mas você é a coisa mais preciosa do mundo para mim. Sei que sou culpada perante a lei, mas, sinceramente, não sei por quê, porque não tirei a vida de ninguém. E também não poderia culpar minha mãe, mesmo que eu tenha matado seu marido. Afinal de contas, meu pai e eu escondemos de todos até o último dia que minha mãe enlouqueceu por causa da morte de seu amado filho. Eu sabia muito bem como meu pai amava minha mãe, e posso até supor que, se ele soubesse que morreria nas mãos de sua própria esposa, não teria me punido, para que as pessoas não soubessem que ela havia feito isso. Veja, filha, eu tenho certeza disso. E eu nunca sonhei com papai, o que significa que não o ofendi com minhas ações. Afinal de contas, como dizem, se o falecido sonha, significa que ele foi injustiçado, e ele se lembra de si mesmo em seus sonhos à noite. Disse Nani e começou a chorar novamente. Cassie olhou para a mãe com os olhos arregalados, pois tudo aquilo parecia tão irreal para ela. Ela não sabia que palavras usar para confortar a mãe. Cassie queria poder ajudar a mãe agora, mas não conseguia pensar em nada que aliviasse o humor da mãe. Tudo o que a jovem conseguiu encontrar para dizer foi o seguinte: mamãe, agora mesmo um grande peso foi tirado de seus ombros e você não tem culpa de nada. Você fez o que achou certo, não cometeu nenhum crime, mas a culpa é da sua mãe. Você pode se ofender comigo por dizer isso, mas eu disse o que penso neste momento. Filha, 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 lembre-se, uma mãe é uma mãe, não importa que tipo de mãe ela seja. Eu amava muito minha mãe e sua avó. Ela me deu a vida, e somente graças a ela pude experimentar o amor por um homem, por seu pai, conhecer a maternidade. E se ela não tivesse me dado a luz, eu não teria experimentado nada disso em minha vida.
Portanto, não culpe a vovó por nada. Ela perdeu a cabeça quando perdeu o filho. E não posso culpá-la por me amar menos, porque ela foi abusada e sua mãe ficou moralmente traumatizada. A mulher falou suavemente. Cassie pensou nas palavras de sua mãe e, de repente, percebeu que Nani estava absolutamente certa. A jovem permaneceu em silêncio por um tempo e depois pediu à mãe que a acompanhasse até o investigador amanhã e lhe contasse tudo sem nenhum segredo. Nani relutou no início, mas a filha insistiu. Sua mãe não suportou e fez Cassie prometer que iria à polícia no dia seguinte, sem falta. Mas a mulher concordou com tudo, quando de repente a filha fez uma pergunta: Mamãe, onde você colocou esse martelo e esse bilhete? Guardei tudo, embrulhei o martelo em um lenço e o escondi em um lugar isolado. Assim como o bilhete, Nani respondeu. E mais uma pergunta: de meu pai sabia de tudo isso? Perguntou a jovem mãe. Não, ele não sabia. Eu não queria preocupar seu pai. Eu não queria preocupar seu pai, porque ele estava no hospital. A saúde dele era importante para mim naquele momento, por isso não contei nada a ele. A mulher disse. Mamãe, você passou por muita coisa e carrega tudo dentro de si. Você é muito forte e eu a amo. Disse a filha com lágrimas nos olhos. Cassie, depois de conversar com a mãe, foi para fora, onde imediatamente ligou para o investigador e disse que amanhã ela e a mãe iriam vê-lo. A jovem só pediu um favor: que sua mãe testemunhasse em sua presença. Harvey não recusou o pedido e concordou. No dia seguinte, a mãe e a filha já estavam no ônibus que as levaria para a cidade. As mulheres não se falaram, pois cada uma estava pensando em suas próprias coisas. Cassie sonhava que tudo acabaria logo e que sua mãe estaria bem. E Nani se perguntava se tinha feito a coisa certa ao revelar o segredo que havia mantido escondido por tantos anos. Mas ela já sabia a resposta para sua própria pergunta. Depois de um tempo, as duas mulheres entraram no escritório do investigador. O homem apontou para uma cadeira, convidando as visitantes a se sentarem, e foi o primeiro a falar: Fico feliz que você, Nani, tenha decidido cooperar conosco. Vamos expor tudo inicialmente, depois, vou anotar tudo a partir de suas palavras. Agradeça a minha filha. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Muito bem, vamos ao que interessa. Minha história não tem nem 5 minutos. A mulher foi rude. Faz parte do repertório dela, dizer bobagens. O investigador respondeu com um sorriso. Em seguida, Cassie interveio na conversa e se dirigiu ao homem: Peço-lhe que ouça minha mãe desde o início, como fiz ontem. É muito importante, só assim você entenderá tudo. Eu concordo. Disse o investigador e olhou interrogativamente para a mãe da jovem. Nani olhou pela janela e depois para o homem e começou a contar sua história lentamente. A mulher não se apressou em contar a história, mas fez uma breve pausa durante o relato. O investigador não a pressionou, mas de vez em quando o homem esfregava a ponta do nariz. E quando chegou o momento em que Nancy matou o marido, Harvey se levantou da cadeira e andou pelo escritório. Não era nada do que o homem esperava ouvir e, em geral, a história da mulher o abalou profundamente. Ele voltou a se sentar e Nani continuou a falar, e logo a mulher terminou de contar toda a história. Houve silêncio no escritório. O investigador percebeu que sua intuição havia falhado em relação ao suspeito. Ele também ficou abalado com a própria história. Depois de um tempo, Harvey fez à mulher uma pergunta que o interessou muito. Depois do que ele havia ouvido, a senhora enterrou seu pai no seu pomar e chamou seu genro para cavar batatas, mas sabia perfeitamente que ele poderia cavar um pouco mais fundo e encontrar os restos mortais. Então, por que chamou seu genro para ajudá-lo? Você entende por que estou lhe fazendo essa pergunta, não entende? Não sou uma garotinha, é claro que entendo. Você está insinuando que sabia que meu genro tropeçaria na sepultura. Eu lhe responderei que sabia, e até lhe direi que desejava isso. E vou lhe dizer por quê. Eu queria dar ao meu pai um enterro decente. Para que meu neto pudesse visitá-lo como minha filha no cemitério. Ele ficará satisfeito com essa resposta. Disse a mulher calmamente. Sim, agora tudo o que você disse será verificado pela investigação. Eu entendi perfeitamente que você disse toda a verdade e que não é culpada de nada. Além disso,
Você tem um destino difícil. Sinto muito por ter suspeitado que você estava cometendo um crime. Eu estava errado, mas entenda, meu trabalho é suspeitar e verificar os fatos. Disse o investigador em voz baixa. Eu entendo, não se preocupe. Nani respondeu. As duas mulheres deixaram o escritório. A filha convenceu a mãe a se mudar por um tempo, e Nani não recusou, sentindo que não poderia ficar sozinha, afinal. Logo houve um novo enterro do homem morto. Anthony foi enterrado ao lado da esposa que amava. Nani foi até o túmulo, sentou-se em um banco e falou baixinho: Bem, pai, eu lhe dei um enterro digno. Sinto muito pela forma como as coisas aconteceram, mas saiba que não estou com raiva da mamãe. Sei o quanto você a amava, e eu a amava. Seu bisneto, assim que o gesso sair, virá com os pais dele para visitá-la. Obrigado, minha querida, por seu cuidado e pelo sentimento de amor que me fez perceber nesta vida. Talvez eu esteja divagando, mas isso é do fundo do meu coração. Amo muito você e minha mãe.